Felipe, a gente trouxe um VT da sua época da Fox Sports. Sim, vamos ver qual que é. Ife nenhuma, aí ó. Eu assumo que eu falo. Eu achava que o Flamengo tava com a Não, pra Europa. Você desceu o pau. Eu acho que assim, se você... Então assim, se você tem dificuldade de inteligência... Então, se você tem dificuldade de inteligência, então agora é melhor eu tentar te explicar um pouquinho. Por Você favor. tá querendo me jogar contra a torcida do Não, porque eu Flamengo. falei um negócio, você falou que não falou. Você falou que não Você já falou. fez a palhaçada, então agora... Eu fiz a palhaçada? Exatamente. Ele não desceu o pau no Jorge Jesus? Deixa eu explicar. Então vamos ouvir tua explicação. Tá, minha Vamos lá. explicação é a seguinte, pra Europa... E esse episódio, ele veio em outubro, semanas antes da final da Libertadores. Em que a gente estava falando do Flamengo, eu estava falando já do Jorge Jesus, elogiando e tal. Ele falou, mas você não gostava dele. Você falou que era uma porcaria, agora você está elogiando? Eu falei, eu nunca falei isso. Não, mas você falou, não sei o quê. Eu falei, não. E aí, eu sei que eu resgatar esse vídeo. Porque esse vídeo não tinha nenhum contexto com falar que ele era uma porcaria. Era tentar me jogar contra a torcida. E eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, assim, já tinha aquela conotação de que eu sabia que eu era palmeirense, mas não era tão explícito, mas obviamente que todo mundo sabia e tal. E era difícil, pra mim, naquele dia a dia, você conviver com... Você vai no Rio de Janeiro, de 10 pessoas, 9 torce pro Flamengo. Então você tem que andar na rua com um público que ia assistir aquele programa muito e que, ao mesmo tempo, os caras são meio xiitas. E o cara foi lá e ainda mandei mensagem para um amigo meu, eu falei, cara, não põe esse vídeo que eu sei o que ele quer fazer, cara, segura. E o vídeo foi pro ar que ele mandou colocar. E aí eu fiquei pé da vida, porque eu falei, cara, você tá tirando todo de contexto, tá me jogando contra a torcida. No momento que o vídeo foi pro ar, 5 minutos depois era o Twitter me esculhambando. E a repercussão disso foi que no final de semana seguinte, eu fui para um samba, num lugar super tranquilo lá no Rio, que chama Samba dos Guimarães, ali em Santa Teresa, um lugar super sossegado, assim, sabe? Lugar família, prazível. Eu tava tranquilo lá e eu fui abordado por 3 torcedores do Flamengo que queriam me bater lá dentro, por causa dessa história do Jorge Jesus. Então, para vocês verem como, às vezes, você jogar alguém contra uma torcida sem uma conotação e uma argumentação que tem a base, isso possa gerar um problema. Sim. E até, aproveitando, né, Felipe, a gente via que o programa tinha essa característica dessas discussões, tudo entre vocês. Eu participei na PAN do Esporte em Discussão, que a gente falava, morre aqui no estúdio, não pode seguir. Mas às vezes o pessoal não resistia. Sim. Às vezes não morria no estúdio. E vocês também da mesma forma. Como que era isso? Morre dentro de campo, como os jogadores falam, em relação aos embates que vocês tinham? De acordo com as horas, né, Fred? De acordo com as horas. Deixa passar um dia, deixa passar 2 dias e tá tudo certo, né? Todo mundo trabalha ali, todo mundo precisa do emprego. Você não vai gerar um conflito desnecessário, né? Então, pelo menos... Mas tinha uns que passavam do limite, não passava não, Felipe? Teve discussão pesadíssima. Porque faltava esse tipo de freio. As pessoas gostavam disso. Criar confusão. As pessoas queriam que isso acontecia. Né? As pessoas não domavam as pessoas e parece que, assim, iam até o último fio do seu calo. Era um teste psicológico dos piores. Então, eu adoro o programa Bem-Humorado. As pessoas pensam que, eu sou um briguento e tal. Gente, tirando esse programa, eu, graças a Deus, em qualquer outro programa no ar que eu tive, eu posso falar que eu nunca tive discussão. Vou falar uma vez com o Sormani recentemente na Placar, porque o Sormani do nada pensou uma coisa. Jeito Sormani de Não, ser. eu tava elogiando a opinião dele, eu tava valorizando a opinião dele, ele entendeu errado. Eu falei, tá bem, assim, mas, gente, coisas assim, muito explorar. Na ESPN nunca teve, a ESPN o que teve foi eu dar uma opinião forte em relação ao Cuca, sobre como que estavam desmerecendo a época o Abel, que a época era um cara que estava apanhando de forma completamente desnecessária, covardemente, muita gente batendo no treinador. Depois ele passou a dar alguns motivos, né, para críticas, mas na época era algo muito pesado, parecia, sei lá, uma dor de cotovelo por um estrangeiro, nessa sequência do Jorge Jesus, chegar aqui e começar a ganhar em cima dos caras. Então eu tive essa opinião forte, que viralizou, mas só isso, Fred, entendeu? Então, assim, eu adoro programa de humor. Cara, você fala, vamos fazer um programa só de zoeira. Puta, adoro, vou dar risada, faço piada de quinta série, eu adoro tudo isso, entendeu? Eu adoro tudo isso. Agora, quando as coisas são mais, não vou dizer na maldade, mas que as pessoas gostam de ver tortura, aí não é legal, né? Aí não é legal. Que muitas vezes era o caso. Felipe... Mas, do qual eu sou muito grato a esse programa, tá? Sim. A todas as pessoas envolvidas. Ao Benjamin, ao Mano, ao Flavinho Sormani, que dispensa apresentação, estiveram comigo na Placar recentemente, e ao Oswaldo Pascoal, que segue na ESPN.